resumo, ele é um gênero do discurso, né? E ele circula em diferentes esferas, não só na esfera escolar. A gente encontra o resumo, por exemplo, num caderno de TV, quando tem um resumo das novelas, na aba, na orelha de um livro, sobre aquele autor que escreveu, em diferentes portadores. O resumo escolar, ele é um texto expositivo, reduzido de um texto-fonte, em que você prioriza as ideias principais. A gente tem, né, duas situações aí quando a gente pensa o resumo. O resumo, para mim mesmo, né, aquele resumo que eu uso como apoio ao meu estudo, vai levar em consideração os conhecimentos prévios que eu tenho e, muito provavelmente, o que eu vou selecionar para colocar no resumo é aquilo que eu não sabia. O resumo também pode ser feito para outro. E aí, essa decisão, né, do que colocar, do que não colocar, ela está muito relacionada a esse destinatário. Quando a gente faz um resumo que é para nosso uso pessoal, a ideia é que a gente não precise ficar recorrendo ao texto-fonte. Quando eu faço um resumo para o outro, ele tem que dar condição para o sujeito que não leu o texto, o mesmo texto que eu li, que ele compreenda. Pensando nos alunos de Fundamental 1, né, quarto, quinto ano. O trabalho está mais voltado, né, à situação da leitura, no momento em que ele vai aprender o que selecionar daquele texto. Então, entre esses procedimentos, a gente tem essa questão de grifar, né, de selecionar aquilo que é importante, conseguir identificar do que se trata esse texto. Uma outra possibilidade é trabalhar junto com os alunos uma ideia que sintetize aquele parágrafo, compreender qual é a relação entre um parágrafo e outro. Depois que ele faz essa leitura, né, essa primeira leitura aí, é planejar o que eles vão escrever, para que eles possam, então, trazer aquelas informações que são importantes e produzir esse texto. O resumo, ele precisa ser um objeto de ensino na escola. Não adianta a gente falar, faça um resumo e pronto, isso vai sair. Enquanto no Fundamental 1, né, tem uma dependência maior desse professor como aquele que não só vai fazendo a mediação, mas que vai trazendo para esse aluno esse conhecimento desses procedimentos, já no Fundamental 2, a ideia, né, é que o objetivo é que ele já possa ter incorporado algum desses procedimentos. Então, por exemplo, que ele já consiga ler o texto e identificar do que trata esse texto, ou ele já consiga mais autonomamente, sozinho, ler o parágrafo e escrever uma síntese, né, ali que ajude a depois retomar, que ele já consiga planejar o seu texto considerando o contexto de produção e que ele possa produzir o seu resumo e revisar. O ideal é que ao final de todo o seu percurso escolar, né, ele já consiga fazer esse movimento, né? Para avaliar, né, o resumo, acho que a principal questão é olhar primeiro se ele consegue, esse professor, ao ler o texto, entender do que se trata. Uma outra questão, um outro ponto importante é se aquele texto ele está adequado ao contexto de produção. Então, se, por exemplo, faltam informações para o leitor que ele não compreende porque ele não sabe aquele assunto, isso é um problema para o resumo. Então, isso precisa ter uma indicação do professor que o aluno precisa retomar e aquela informação precisa ser incluída. Se a ideia que ele quer discutir e que os alunos aprendam, ela apresenta equívocos ou ela não está contemplada naquele texto, também é um indicador de que esse aluno precisa retomar esse resumo e reelaborar aquilo que ele está produzindo. Uma autora que tem uma parte dedicada a resumos é a Isabel Soler, num livro bastante conhecido dela e de fácil acesso, que é o Estratégias de Leitura. Délia Lerner também trata desse assunto dos resumos, principalmente articulado à ideia do ler para estudar, e tem outros autores também.
que uma grande contribuição, né, dos estudos sobre o resumo é a gente poder ressignificar o papel, a função do resumo na sala de aula e para a vida. Ressignificar o lugar do resumo é olhar para ele e entender como um gênero, e por conta de ser um gênero do discurso, a gente precisa colocá-lo como algo a ser ensinado, né? Então, assim, os alunos eles precisam viver situações em que esse resumo faça sentido.